outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. E abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Bada 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 baua, bada bada uia. 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100. Dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. E abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. O Espírito sopra onde quer, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100. Alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Paz de luz, queridos companheiros espirituais da Associação Espírita André Luiz, queridos companheiros que estão aqui presentes, fisicamente assistindo aos estudos de casa, e aos companheiros desencarnados também que escutam, pedimos permissão para iniciar essa reunião de hoje aos nossos coordenadores da tarefa e que possamos juntos elevar os nossos pensamentos e sentimentos para nos conectarmos a essa energia de cura. Lembrando que neste mesmo momento o tratamento espiritual à distância é realizado, que possamos sustentar esse trabalho e ao mesmo tempo aproveitá-lo para restabelecer as nossas energias, que possamos sair cada vez mais fortalecidos desse encontro, não só espiritualmente, energeticamente, com conhecimento, mas também entendendo o nosso papel como espíritas, como cristãos, de levar esse conhecimento, essa vivência do Evangelho no nosso dia a dia, com os nossos familiares, amigos, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Pedimos, Senhor, que nos ajude a levar o consolo, nos ajude a levar os seus ensinamentos, nos ajude a perdoar, a ser caridosos, que possamos cada vez mais nos fortalecer para passar pela porta estreita que nos convida o Mestre. Assim, pedimos permissão para dar início a essa reunião de hoje, pedindo por todos os nossos companheiros que estão passando por dificuldades. E mentalizamos aqui aos companheiros da associação, aos quais seus parentes estão necessitados de amparo, ou alguém da família, ou algum amigo, enfim, que possamos aproveitar esse momento para este reequilíbrio. Pedimos assim a permissão para dar início ao estudo de hoje,
com as bênçãos do mais alto e que este amparo nunca nos falte. Que assim seja. Muito boa noite, bom dia quem está assistindo de dia. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, em nome da Associação Espírita André Luiz. Mais uma vez estou fazendo gravado, né? Infelizmente não pude estar com vocês hoje aí ao vivo, mas o meu carinho por vocês, né, cada vez mais forte e peço que vocês continuem também sintonizados, né, com esse pensamento conectado com Deus também, para que esse nosso trabalho flua cada vez melhor. Hoje teremos 2 estudos. O primeiro estudo será o Palavras de Vida Eterna com a Vanessa. Ela está estreando aqui no estudo de hoje, também gravado. E na sequência teremos Martinha, que falará sobre o tema dever. E será um estudo de meia hora, tá bom? Então convido a todos vocês para podermos meditar juntos e no final eu volto com mais uma palavrinha, tá bom? Até daqui a pouquinho e um grande abraço. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna e hoje é o capítulo 12. O capítulo 12 tem como título Perante Jesus. Vamos lá, vamos começar a ler aqui. Porventura sou eu, Senhor? Mateus capítulo 26, versículo 22. Vamos começar a leitura então. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Então, nesse momento, né, quando a gente lê essa primeira frase aqui, a gente fica imaginando Jesus ali com os discípulos, né, naquelas rodas, né, que a gente sabe que ele fazia. Um dia depois, né, de muito trabalho, de muita doação, né, ele para ali naquele momento e vai conversar com os discípulos e vai explicar, né, as coisas que ele precisava, né. Afinal, os discípulos foi quem nos trouxe, né, tudo que Jesus os ensinou, né. E aí ele fala sobre esse espírito de leviandade e de defecção que ainda existia nesse momento, né. E quando a gente vai no dicionário, né, fazer a leitura do que é leviandade, a gente vê que é, né, o que a humanidade naquele momento ainda apresentava, que era um espírito ainda de puerilidade, né, um espírito de infantilidade, imaturidade, né. E quando a gente vai ver o que é defecção, a gente vê que é justamente, né, a falta de comprometimento, né, é quando a gente tem ali o abandono consciente da obrigação e dos compromissos. Vou consultar aqui. E aí nesse momento a gente fica se perguntando, né? Eu também faria essa pergunta. Porventura sou eu, Senhor? Foi a pergunta que os discípulos fizeram, né? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-la em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano, teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. O que a gente sabe de Judas
é que ele era de um partido político, né? Chamado Zelotes, né? E eles acreditavam que a libertação ia se dar através da luta. Então, tudo indica que ele achava que Jesus ia se rebelar de alguma forma, que Jesus ia, a partir de algum, naquele momento, de alguma forma, ele ia se colocar na posição de emancipador, né? Mas ele não tinha ainda a condição de perceber que a grande posição de Jesus era sim de emancipador, mas um emancipador espiritual, né? Então, tudo ocorreu, né, daquela maneira que nós sabemos, porém, Judas acreditando, né, que Jesus ia, de alguma maneira, assim, a partir da luta, se rebelar. E aí, continuando o texto aqui, né, e apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Então, depois de ocorrer, né, tudo que ocorreu, Judas cai em si e vem a se suicidar, né? Justamente porque ele viu que Jesus não se rebelou pela luta, né? Jesus se colocou à disposição do que ia acontecer, né? Ele foi crucificado e em momento algum ele se rebelou a partir do seu corpo físico, né? E aí é o que o texto traz, que a partir desse momento que tudo aconteceu, Judas assimilou essa verdade, né? Dessa forma dolorosa e não resistiu, a culpa foi muito grande e veio a se suicidar, né? E aí, continuando o texto pergunta, mas nós, em quantas existências e situações temos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Em quantas existências? Nos prélios da vaidade e do orgulho, ou seja, nos embalos da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, ou seja, no domínio da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, ou seja, no esquecimento de nossos deveres, e no aviltamento de nosso próprio trabalho, ou seja, na depreciação de nosso próprio trabalho. Quantas vezes nós agimos dessa maneira? E no altar do nosso próprio coração, que sim, deve ser um altar onde a gente acomoda, onde a gente deve trazer para aquele local, né, uma forma de reflexão, né, uma acomodação dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas ações. A gente deve fazer essa região, esse plexo cardíaco, ser o lugar do sentir verdadeiro, do sentido real, né, de qual que deve ser a nossa conduta, qual deve ser o nosso caminho. Essa região, uma região que não é à toa que foi chamada aqui de altar, que de fato é onde a gente deve se ajoelhar, né, colocar o nosso sentir, o nosso querer, o nosso fazer nele, né. Então, como que estão sendo, né, as nossas atitudes perante a nossa vida, as situações, e como que a gente está agindo, né, com esse altar, né. E continuando aqui, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros,
conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, ou seja, o afastamento perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração, no âmago do altar: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então é isso, gente. Antes de fazermos qualquer tipo de análise, né, sobre o nosso semelhante, sobre as atitudes, né, dos nossos irmãos, a gente precisa primeiro ir até o altar do nosso coração, fazer uma análise das nossas atitudes, né, de como é que estamos agindo e como é que estamos perante esse ser tão iluminado que é Jesus, que nos trouxe tanto ensinamento, ainda nos traz e nos ampara, e não nos abandona, né? Vamos nos perguntar, vamos nos avaliar, vamos, em primeiro lugar, colocar o nosso altar para acomodar, né, as nossas atitudes e os nossos fazeres, né, os nossos deveres. Bom, gente, é isso. Obrigada, fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Gente, boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos trabalhar uma fala que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que é uma fala dos espíritos superiores sobre o dever, né? O que é um dever? O que nós devemos fazer, precisamos de fazer? E o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar para nós somente do dever moral. Então, o que é dever? É a gente estar obrigado a fazer alguma coisa. Quando eu cumpro um dever, é porque eu tenho uma dívida com a pessoa, dívida de respeito, de consideração, que eu preciso de sustentar, abrigar, né? Dever são as nossas obrigações. Dever é um ato que nós temos que executar. Olha, é um ato que nós temos que executar em virtude de ordem, de um preceito ou de uma conveniência. Vamos ver o que é isso. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 647, nós vamos buscar clarear um pouco para nós sobre o que é o dever. Olha que interessante que os espíritos superiores falaram para Kardec. A lei de Deus se acha contida no preceito de amor. E não fala lá que dever pelo preceito, por um preceito ou uma conveniência. E aqui os espíritos vêm dizer, olha, a lei de amor está contida. Então, a lei de Deus se acha contida no preceito de amor ao próximo ensinado por Jesus. Então, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí está definido o preceito de onde vêm todos os nossos deveres morais com relação às pessoas que caminham conosco.
ou pessoas que a gente nem conhece, né? Que moram em lugares distantes. E aí, gente, lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca assim para nós: olha, desse modo, seguindo esse preceito, né, o dever, desse modo, pela execução do dever, na região moral de serviço, em que somos constantemente alertados pela consciência. Olha, desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço, em que somos constantemente alertados pela consciência. Exteriorizamos a nossa melhor parte e recolhemos a melhor parte dos outros a nosso favor. Então, olha, dever é sermos obrigados. Por que nós somos obrigados? Porque está dentro do preceito de amor que Jesus ensinou para nós. E cumprindo na região moral esse preceito, nós somos alertados pela consciência. Mas o que é a consciência mesmo? O que é consciência? Consciência é a faculdade da nossa razão julgar os nossos próprios atos. Nós temos que julgar a nós mesmos. Devo amparar fulano? Devo falar a verdade para ele? Devo mostrar isso assim, assim? Como eu devo agir? É dessa forma? Então, olha, a nossa razão, né, pela nossa consciência, vai nos julgar e determinar, né, o que nós precisamos de fazer. Olha, consciência também é sinceridade. Quem é consciencioso, quem age pela sua consciência, é honesto, é honrado, né? Então, toda pessoa que age pela sua consciência, ela busca, né, trabalhar, cumprir os deveres que a nossa consciência nos esclarece que aquilo é necessário que a gente faça. A nossa consciência é o nosso aguilhão. Mas o que é um aguilhão? Tudo vai se encaixando. Olha, aguilhão, quando os boiadeiros estão conduzindo um rebanho, eles usam aguilhão em cada ponta da boiada, de um lado, de outro, e no final, vão alguns boiadeiros com um aguilhão, que é uma haste de ferro, que na ponta tem uma fisga. E eles vão cutucando o boi, para o boi sempre andar no lugar que eles querem. E esse aguilhão, ele fere o gado, e aí eles vão para o lugar certo. A nossa consciência nos empurra para frente, nos mostra o que a gente tem que fazer e nos conduz a um caminho mais honesto, mais honrado, que é o do cumprimento dos nossos deveres. Aí a gente pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está na nossa consciência. Fechou tudo. Fechou direitinho. Olha, nós precisamos cumprir os nossos deveres, né? Nós agimos na região moral de serviço, em que somos alertados pela nossa consciência. Por que a nossa consciência nos alerta? Porque na nossa consciência, é a questão 621, está escrita a lei de Deus. A lei de Deus está na nossa consciência, né? Então, quando nós
queremos saber qual o cumprimento daquele dever, nós vamos, então, buscar na nossa consciência. E aqui diz assim, olha, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma fala, gente, maravilhosa. A gente deveria sempre guardar isso. Olha, Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, e dela recebereis bons conselhos. Não hajas para entorpecê-la. Não hajas para entorpecê-las, porque então ela se cala. Clamai-a de novo. Sempre que nós precisarmos, a gente deve usar a nossa consciência. A consciência Deus colocou no fundo do nosso coração. Está dentro da nossa intimidade. Que é para quê? Que é para nós buscarmos compreender, entender todos os nossos deveres para com o próximo. Porque aqui nós estamos falando só dos interesses, morais, que tratam do nosso desenvolvimento, tratam da nossa chegada à perfeição. E tem uma passagem, uma parábola muito importante que Jesus contou para nós, contou para o povo da Palestina, contou para nós, Nós temos conhecimento dela pelo Evangelho hoje, que diz assim, olha, a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 virgens que estavam indo ao encontro do noivo levavam as suas lâmpadas. 5 virgens carregavam as suas lâmpadas. A lâmpada a gente leva para quê? É para clarear, não é? Nós precisamos acender a lâmpada para ela clarear o caminho da gente. O que clareia o nosso caminho na parte relativa aos deveres? É a nossa consciência. Se a nossa consciência, que nos aclara, clareia o nosso caminho, nós temos que, como as 5 virgens, tomar a nossa lâmpada e acendê-la. Então, nós precisamos de acender, despertar a nossa consciência. Aqui, ó, a nossa lâmpada é a nossa consciência. O que vai clarear nosso caminho. Precisamos acender a nossa consciência, a nossa lâmpada, Essa passagem está em Mateus 25, versículo de 1 a 13. E aí, nós vamos clarear todo o nosso caminho para ver o que nós precisamos de fazer em relação aos nossos deveres, às atitudes que a gente toma aqui na nossa vida. Nós nos dirigimos pela nossa consciência. Quando a pessoa está fazendo só muita coisa ruim, a gente não fala assim, parece que não tem consciência. Não tem ainda a lâmpada acesa, que é a lâmpada da nossa consciência, que Deus colocou no nosso íntimo, para que nós clareássemos todo o nosso caminho. Se nós temos um preceito que Jesus trouxe para nós, que é o preceito de amor ao próximo, se nós precisamos fazer a nossa evolução moral, se um caminho
é a nossa região moral de serviço, em que nós somos sempre alertados pela nossa consciência. Ao lado disso, desse entendimento, desse conhecimento, nós temos também uma dificuldade muito grande que todos nós enfrentamos. Vamos pensar aqui comigo? Olha, o nosso caminho de evolução tem vários obstáculos que impedem que a gente clareie a nossa consciência, que acenda a nossa lâmpada, que a gente passe a ver as coisas da maneira correta. Porque, veja bem, conhece uma coisa que chama-se nossas imperfeições? Nós somos perfeitos ou imperfeitos? Nós somos seres imperfeitos. O que quer dizer isso? Que nós estamos cheios de hábitos ruins, de hábitos não muito bons, de hábitos defeituosos. Então, veja bem, as nossas imperfeições elas vêm das nossas paixões. Todos nós temos as nossas paixões. Todos nós temos os nossos interesses. Que às vezes a gente deixa esse desejo, esses defeitos, crescerem muito, adquirir um tamanho muito grande, que vai fazer a nossa perdição. Então, olha, nosso orgulho, olha os nossos hábitos ruins. Orgulho, egoísmo, né? Os interesses materiais. Eu posso vender um objeto por R$3 já ganhando. Ah, não, mas está na moda, todo mundo quer, eu vou vender por 10. Estou atendendo a um interesse econômico, comercial meu. Então, olha, orgulho, egoísmo, vaidade, né? Comodismo, são frutos, preguiça, são o que determina as nossas imperfeições. Sendo imperfeitos, cheios de hábitos ruins, é muito difícil a gente combater e cumprir os nossos deveres. O preceito de amor que Jesus trouxe para nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, olha, a gente precisa amar o próximo e amar a gente mesmo. Primeiro a Deus, depois ao próximo e depois a gente mesmo, né? Então, agora nós vamos começar a trabalhar no capítulo 17, é uma mensagem do Espírito Lázaro. A gente só queria situar o dever, né? Alguma dúvida, gente, depois pode questionar, pode dar uma ligadinha para mim que a gente conversa sobre isso. Então, olha, o foco nosso de vida, como está no Evangelho, tem que ser a nossa evolução moral. Nós precisamos de trabalhar pela nossa evolução moral. Os deveres do serviço, do emprego, é outra coisa. Os deveres profissionais que a nossa profissão impõe. O mais importante de nós trabalharmos são os deveres relativos à nossa moral. Então, aqui, olha, o primeiro que a gente tem que se preocupar é com a evolução moral. E diz aqui, eu coloquei que assim, está lá no Evangelho. Primeiro a gente, depois o outro. Então, eu vou trabalhar pelo outro e por mim
né, cumprindo os meus deveres. Por quê? O dever é a lei da vida. O cumprimento do dever é a lei maior da vida. É um preceito de Jesus. Está junto com o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está junto do amor. Quem ama tem deveres a cumprir. Então, aqui diz assim também, olha, o dever, ele está nos detalhes menorzinhos, nos pequenos, nos detalhes mais ínfimos, como ele está nos atos mais elevados. Todos têm dever para cumprir, né? Respeitar as pessoas, amparar, consolar, ajudar as pessoas a resolver as suas dificuldades, são deveres que vão trabalhar, que trabalham o nosso desenvolver moral, desde que nós olhemos pela nossa consciência, que é o depositário da lei de Deus e que traz, né, vai nos sustentar, vai sempre nos alertar para a gente perceber o que a gente tem que fazer. A melhor coisa que a gente tem que fazer. O cumprimento do dever tem muitas dificuldades, fala o Evangelho para nós. Olha as dificuldades que tem. Quais são essas dificuldades? Porque elas estão na ordem dos sentimentos. Hoje, tem uma tarefa de ajudar uma pessoa que eu me comprometi. Mas chega alguém na minha casa me convidando para uma coisa mais prazerosa, mais alegre. Aí eu tenho que colocar minha consciência, né, para decidir. Porque o não cumprimento, a dificuldade, estão presas aos nossos sentimentos, ao que eu preciso de fazer e ao que eu quero. E, às vezes, o que eu quero fala mais alto. Então, nós temos que ter muito cuidado. É uma dificuldade que nós temos que lidar com ela aqui, ó. A dificuldade está em que é difícil cumprir, porque tem um antagonismo muito grande aqui, ó, entre as atrações do interesse do coração e dos interesses do dever, né? Aliás, o dever só tem a situação que a gente precisa de cumprir. Os interesses estão no nosso sentimento, uma coisa está em posição contrária à outra. Aqui está o meu coração. Aqui está aquilo que eu devo cumprir, né? Aquilo que eu preciso de fazer. Então, uma coisa é antagônica, está em contrário com a outra. Então, aqui, olha, uma outra dificuldade muito grande que tem no dever, que como Jesus falava que a gente tem que fazer, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Não é isso? Então, veja bem, as vitórias do dever, então, não tem testemunha para bater palma para a gente. Não ter uma testemunha que bate palma para a gente, né? Não tendo essa testemunha, então o dever não tem nenhum amparato para elevar, para a gente querer, não tem aplauso, né? E, vamos supor, eu tinha que ir numa casa conversar com uma pessoa a interesse dela para ajudá-la. Eu não fui. Ou, aí,
Não, minha consciência me alerta, eu vou visitar aquela pessoa, eu vou fazer o que preciso. Ah, mas não, melhor eu não ir, aí eu vou para outro lugar, vou para a balada. O que acontece? As derrotas, uma outra dificuldade muito grande, é que as derrotas, para quem não cumpre os seus deveres, a não ser que seja um dever profissional, não tem repressão. Não tem repressão. Quando tem a repressão, no caso dos deveres profissionais, a gente vai aprendendo pela dor, né? Pela falta das coisas. Mas o cumprimento do dever moral não tem testemunha para bater palma quando a gente cumpre, nem tem repressão nas nossas derrotas. É uma grande dificuldade que tem. Mas a realização de um dever, fazer uma visita necessária, né? A realização de um dever vem do nosso coração, vem do nosso íntimo, vem da nossa mente. Então, olha, é muito íntimo e está entregue ao nosso livre-arbítrio. Olha, está entregue ao nosso livre-arbítrio. Então, somos nós com a gente mesmo. À medida que nós vamos cumprindo os nossos deveres, nós vamos ficando criaturas mais alegres, mais felizes, porque o cumprimento do dever, ele vai trazendo para nós uma serenidade, um conforto, uma tranquilidade, né? Mas está entregue aquilo que eu posso dominar, que é meu livre-arbítrio, que são as minhas paixões. Não precisa de ninguém vir me ajudar. Se eu quiser, eu posso dominar as minhas paixões e cumprir os meus deveres. Porque a nossa consciência é que nos sustenta, nos ampara, nos adverte, né? Em toda a nossa vida. E uma coisa que é muito importante é que esse alerta, essa advertência que a consciência nos dá, não falha nunca. Sempre está presente. Sempre está nos advertindo. Deus, em sua infinita misericórdia, colocou em nosso coração uma sentinela vigilante, que é a consciência. Então, ele está sempre nos vigiando, né? E aí nós vamos, né, trabalhando e buscando nos tornar cada vez mais criaturas mais conscientes do que a gente precisa de fazer. Olha, a consciência, olha que frase mais importante está lá no Evangelho. É o guardião da nossa probidade interior. Né? O que é probidade? É agir correto, é o agir correto. É o agir da maneira mais próxima da realidade. Então, gente, é nessa questão de cumprimento de dever, basta nós entendermos que é um preceito que Jesus trouxe para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Diz aqui assim, ó, que a lei de Deus, que esse preceito, né, encerra todos os deveres dos homens para com os outros. O preceito de amor ao próximo que Jesus trouxe. Amando
nós amparamos e protegemos a todos os nossos irmãos, sempre alertados pela nossa consciência, que é a capacidade da razão julgar os nossos próprios atos. E quando a gente pensa, reflete, se analisa, nós nos tornamos criaturas melhores, né? E aqui tem um parágrafo lá do Evangelho segundo o Espiritismo que diz para a gente assim, olha, o dever é o Espírito Lázaro que trouxe essa mensagem. O dever, ele é austero e é brando. O que é brandura? O seu cumprimento traz suavidade, conforto para nós. É austero porque o que é uma coisa austera? É uma coisa que prima pelo agir correto. A austeridade, né, mostra que a pessoa está buscando fazer da melhor forma possível o que precisa de fazer. Então, veja bem, o dever, o Espírito Lázaro coloca aqui, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Ele conforta, né? Ele suaviza, ele traz para a gente, ele acalma. A certeza que a gente tem, quando você fez o que tinha que fazer, não dá para a gente a tranquilidade de que está tudo bem? Você fez o que tinha que fazer, pronto, já está resolvido, né? Aqui, olha, por isso que ele diz que o dever é austero e brando, que ele é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. A pessoa que é acostumada, que não é acostumada a fazer as coisas corretamente, quando ela resolve ouvir sua consciência e começar a agir corretamente, ela vai ter muita situação de angústia, muita situação de indecisão. Faço ou não faço, né? Mas o cumprimento do dever, né, faz com que é uma bravura daquela alma que está se enfrentando, que está fazendo com que ela consiga fazer as coisas corretamente. E aqui eu copiei isso que ele diz aqui lá também, sabe? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Olha, a gente pensar assim, eu amo a Deus, eu amo as criaturas antes de me amar, né? Às vezes é difícil a gente pensar, entender isso, mas o cumprimento do dever, a gente vai cumprindo, vai fazendo, vai se confortando, vai adquirindo a bravura, sendo uma alma mais forte, mais corajosa. E no final, nós vamos cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É difícil, a gente tem que treinar muito, tem que raciocinar muito, mas nós estamos falando aqui, o Espírito Lázaro falou aqui para nós, do dever moral. E o dever moral, né? O que é a moral? É a regra
do bem proceder. Então, quanto melhor a gente procede, mais a gente se torna uma criatura melhor. E o Espírito Lázaro encerra essa fala aqui dele com o seguinte dizer. Ele diz assim, que o homem que cumpre o seu dever, aquele homem que faz de acordo com a sua consciência, aquele homem que cumpre o seu dever, né? Ele é juiz, que ele está analisando pela consciência, ele está vendo o que ele precisa fazer, ele é juiz e ele é escravo em causa própria. Porque nós estamos fazendo é para nós mesmos. O conforto que advém do cumprimento do dever, da prática do dever, né? A serenidade que vem, a brandura que vem do cumprimento do dever, traz isso aqui, nós somos juízes de nós mesmos. E nós somos escravos porque nós é que decidimos e vamos cumprir em causa própria. Então, gente, este é o tema que eu quis trazer para a gente hoje. Mês passado a gente trabalhou sobre o perdão e é dever nosso perdoar todas as pessoas, desatar os laços de todas as pessoas. Então, a gente quis trazer essa fala do dever, essa busca de esclarecer um pouco, né, o que é o dever, para que a gente possa aplicar, né, entender que o perdão é um dever que todos nós temos que praticar. Que isso que vai trazer felicidade à nossa alma e evolução moral para nós. Gente, muita paz é o que eu queria estar trabalhando aqui hoje, né? Estou muito feliz de estar aqui, é sempre uma alegria muito grande e espero que vocês reflitam bastante sobre o que a gente colocou aqui hoje acerca, né, do dever moral das nossas obrigações com a gente mesmo. Muita paz, beijo no coração, até mês que vem, se Deus quiser. É isso aí, meus amigos, agradecidos demais a Vanessa, a Martinha, que colaboraram com as exposições de hoje. E a semana que vem eu convido vocês para estar aqui mais uma vez com a gente, tá bom? Eu peço agora que todos fiquem conectados aí só para mais uma musiquinha no final. E semana que vem nós voltamos, se Deus quiser, ao vivo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e um beijo no coração de todos. Que assim seja.
Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém.